O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus lhes disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonás, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como dizia então ao início da missa, hoje celebramos esta festa de São Pedro e São Paulo. Pedro, o humilde pescador de Galileia, uma região rural, afastada de qualquer centro urbano importante, um pescador simples, tinha 1, 2 barcas talvez, mas ele foi escolhido por Jesus, acompanhou Jesus durante toda a sua vida pública e depois da morte e ressurreição de Jesus, ele foi encomendado, como escutamos hoje também no Evangelho, ser cabeça da igreja, recebeu a missão e as chaves do reino dos céus. Nós sabemos pouco da vida de Pedro depois da ressurreição de Cristo. Muitos testemunhos falam dele já na época muito cedo, que ele foi para Roma. Seguramente depois do concílio de Jerusalém, que aconteceu mais ou menos no ano 40. Pensem que Jesus morreu no 30. Paulo convertiu mais ou menos no ano 33. Inclusive depois, o concílio de Jerusalém foi mais ou menos el 47. Muito provavelmente, depois do concílio de Jerusalém, Pedro foi para Roma. E aí ele se dedicou a fundar a igreja de Roma. Ele tinha essa visão. Temos que chegar à capital do mundo para desde aí proclamar e divulgar e propagar a mensagem de Cristo pelo mundo inteiro. E Paulo era tudo o contrário. Se Pedro era um humilde pescador, Paulo era filho de uma família muito rica de Tarso, uma das 2 grandes cidades de Oriente Romano. Aí ele foi enviado e estudou na mais prestigiosa, universidade daquela época, em Jerusalém, tendo como mestre um dos mais importantes rabinos daquela época que se chamava Gamaliel. Ele era muito fervoroso, muito celoso e defensor de todas as tradições judaicas, e por isso ele combateu o cristianismo. Mas aí Jesus saiu ao encontro de Paulo e ele se convertiu em um grande apóstolo, outro grande apóstolo. Se Pedro ficou em Roma fundando a igreja, Paulo percorreu toda a região hoje de Turquia, de Grécia, o norte de Síria, para espalhar a mensagem de Cristo pelo mundo inteiro. E ao final de sua vida, ele foi também para Roma e talvez, seguramente, ele foi inclusive para Espanha. E depois ambos apóstolos morreram no mesmo ano 67, lá na cidade de Roma. Pois bem, esta história de Pedro e de Paulo, o que nos podem ensinar estes apóstolos, nós cristãos do século XXI? Então, muitas coisas, mas eu acho que tem uma coisa que pode ser uma grande lição para nós, e é a lição da fé verdadeira. Eles são verdadeiros apóstolos, eles são verdadeiros discípulos de Jesus, porque eles cultivaram e praticaram na sua vida uma fé verdadeira. E por que digo isso? Porque hoje vivemos em um mundo de coisas falsas. Você vai aqui a 25 de março em São Paulo e compra um Rolex, desses que valem 10 mil ou 15 mil dólares, por R$300. E é idêntico ao original, mas é falso.
Você pode pedir aí uma hamburguesa em algum restaurante que não tem carne, não? É tudo vegano, queijo quase que plástico, porque é tudo falso. Você pode vestir roupas de grife e ser tudo falsa imitação. Você pode, enfim, parece que tudo no mundo de hoje pode ser falso. E enquanto faz tudo isso, pode postar uma notícia falsa com amigos falsos nas redes sociais e com uma identidade falsa sua. Esse é o mundo que vivemos hoje. Tristemente, é muito difícil descobrir a verdade. Mas tem uma coisa que não pode ser falsa. Uma coisa que tem que ser autêntica, e essa é a nossa fé. Por quê? Porque a fé é tudo na nossa vida. Da fé depende que nossa fé seja verdadeira e autêntica, depende que nossos pecados sejam perdoados. De que nossa fé seja verdadeira e autêntica, depende nossa salvação eterna. De que nossa fé seja verdadeira e autêntica, depende tudo em nossa vida. Que a salvação que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, nós possamos também ter e desfrutar depois da vida eterna. Então, isto não pode ser falso. A fé. A fé tem que ser verdadeira. E, queridos irmãos, nós encontramos muita fé que não é verdadeira, que é falsa. Então, eu gostaria de dar alguns exemplos hoje, seguindo o testemunho de Pedro e de Paulo, alguns exemplos, 3 exemplos, da fé que não é verdadeira, da fé que é falsa, e 3 exemplos da fé que sim é verdadeira. Comecemos com os que da fé falsa, aqueles testemunhos da fé que não é verdadeira. Em primeiro lugar, a fé não é títulos. É muito mais que títulos. Eu muitas vezes encontro, especialmente em negócios, ¿no? Quando vou a comprar alguma coisa, vou a comprar um microfone, ¿no? E aí o vendedor me diz, padre, eu sou católico, minha mãe é católica, minha avó era católica, eu quando criança era coroinha, sim, claro, porque tenho que comprar um microfone, ¿no? A fé não depende de títulos. E muitos cristãos acham que são cristãos porque foram batizados, porque fizeram a primeira comunhão lá atrás. Padre, eu fiz a primeira comunhão na catedral, mas isso não significa nada. Paulo é quem nos ensina isso. Paulo, imagina, ele tinha sido formado na melhor universidade, era de uma família incrível, muito, muito prestigiosa, ele era de uma tribo de Israel, muito importante. Escutemos o que fala Paulo aos Coríntios, aos Filipenses, e vamos entender o que tudo isso dos títulos significou para ele. Ele dizia, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel. Não é um pagão converso ao judaísmo, ele é judeu de sangue. Eu sou da tribo de Benjamim, uma das 12 tribos iniciais, não? Hebreu, filho de hebreu. Segundo a lei, fariseu, ou seja, era como dizer, dos mais fiéis, que são mais observantes e praticantes das leis de Moisés. Segundo o zelo, era perseguidor da igreja. Segundo a justiça da lei, eu era irrepreensível, diz Paulo. Mas ele continua, mas o que para mim era ganho, eu reputei perda por Cristo. Olha Paulo como lhe sale isso do coração. E na verdade, continua Paulo falando aos filipenses, eu tenho para mim por perda, por a palavra que ele usa aqui, na verdade, é esterco. Esterco todas as coisas em troca da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, para Paulo, títulos era muito importante. Falar tudo isso, circuncidado no 8º dia, formado em Jerusalém, etc., etc. É como para hoje nós dizer, olha, eu estudei em Harvard, eu sou de uma família, eu tenho uma pós-graduação, um PhD, isto e o outro. Paulo diz, isso não vale nada. Comparado com ser e ter e possuir uma verdadeira fé em Cristo. Então, a fé verdadeira é muito mais que títulos. Aqueles que dizem que foram coroinhas, isso não vale nada, isso é fé falsa. Segundo exemplo, a fé é muito mais que sentimentos. Isto também é muito importante.
Eu às vezes encontro muita gente que me diz: Padre, eu vou à igreja, e eu quando estou orando, eu choro, eu sinto Jesus entrar no meu coração, mil coisas. Mas, de novo, a fé é muito mais que sentimentos. Sentimentos não bastam, sentimentos passam. Se você um dia vai e não sente nada à igreja e eu não estou sentindo nada, às vezes as pessoas ficam: Padre, será que eu não tenho fé? Não, para nada. A fé não é sentimento. Se você pode sentir ou pode não sentir, isso não faz nenhuma diferença. A verdade, isso às vezes nós temos um sentimento legal, mas isso não é o importante. É interessante, Pedro era um discípulo que se entusiasmou muito por Cristo. Ele adorava escutar a pregação de Jesus antes de ser o escolhido como apóstolo, não? Ele emprestou a barca dele para que Jesus pregasse. E aí, quando Jesus terminou de pregar, falou para Pedro: Pedro, agora rema, por favor, mar adentro. E aí Pedro levou a barca mar adentro, e quando estava mar adentro, Jesus mandou: agora joga na rede para fazer a pesca. Imagina, era 12 do dia. Jesus começou a pregar pela manhã, às 9, às 10, não sabemos, acabou às 12. Aí foram na metade do lago. E Jesus pede a Pedro jogar as redes. Mas, Senhor, agora não tem peixe. Esta não é hora de pescar. Mas ele admirava tanto a Cristo que obedeceu. E aí ele fez uma pesca impressionante, a famosa pesca milagrosa. E Pedro falou assim: Senhor, afasta-te de mim, que eu sou um pecador. Ele sentia uma admiração profunda por Jesus. Quando muitos discípulos se afastaram de Jesus porque ficaram decepcionados dele, Jesus perguntou aos apóstolos: e vocês também vão ir embora? E Pedro respondeu primeiro de todos. Ele pulou e disse: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Esse era Pedro, era sempre o primeiro em falar, era sempre o que mostrava seu afeto, seu carinho a Jesus. Mas isso não bastava, não era isso que Jesus queria. O que Jesus queria era uma fé autêntica, que significava acreditar em Jesus e confiar nele. Uma vez Jesus falou para Pedro e para os outros apóstolos: em verdade vos digo, o Filho do Homem vai morrer crucificado. Vai ser entregue ao sacerdote, vai ser humilhado e vai ser crucificado e morrerá. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então Pedro, eu imagino que colocou a mão sobre o ombro de Jesus, afastou um pouquinho do resto dos apóstolos e falou a Jesus, isto não aparece no Evangelho, eu imagino: Senhor, olha, você é jovem, você é muito bom, mas você é muito novo ainda, eu tenho experiência. Tem que afastar essas ideias malucas de morte em cruz. Que é isso? Escute, eu sei como pescar peixe, eu te vou ensinar também o que eu sei de como atrair realmente discípulos. Com esse discurso da cruz, você não vai chegar longe, não. E que fala Jesus? Afasta-te de mim, Satanás, falou Jesus a Pedro. Ele não bastava entusiasmo, não bastava sentimentos. Jesus queria fé autêntica, ou seja, você tem que confiar em mim, mesmo que o que eu estou falando não entra na sua cabeça. Então, a fé falsa também é aquela feita apenas de sentimentos. Essa fé é uma fé falsa, essa fé não vai te salvar. E depois, o terceiro exemplo é a fé. A fé verdadeira é muito mais que palavras. Ou seja, ela não é títulos, ela não é sentimentos e agora ela não é palavras. Porque palavras nós falamos, elas passam, elas vão aí voando pelo ar, mas elas não servem. Quando Jesus está já na última ceia, na véspera de morrer, de novo volta a confirmar aos discípulos o que vai acontecer. Não, em verdade, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos e vai morrer, vai ser crucificado e vai morrer. Agora Pedro, que já começava a acreditar um pouco mais em Jesus, ele diz: Senhor, já não diz afasta essa ideia maluca, não. Pedro fala assim: Senhor, se é preciso, eu morrerei contigo. E eu imagino que nesse momento Jesus olhou para Pedro,
Primeiro sorriu um pouquinho por aquele impulso primário, não, de Pedro, mas ao mesmo tempo rapidamente desapareceu o sorriso de seus lábios e falou: Pedro, em verdade te digo, antes que cante o galo hoje, você me negará 3 vezes. Ou seja, Pedro, você vai morrer por mim? Perguntou Jesus. Eu te digo, antes de que cante o galo, me negarás 3 vezes. Ou seja, não bastam palavras. Nós dizemos muitas coisas, mas temos que mostrá-lo com as obras. E isso Pedro aprenderá do jeito mais duro que podia existir. De fato, ele trairá Jesus e negará 3 vezes a presença, ter conhecido Jesus. E o próprio Jesus dizia: em verdade vos digo, não todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não basta falar palavras. Senhor, eu preguei em tuas praças, eu fui coroinha, eu fui isto, eu fui outro. Não, palavras não basta. Isso também é fé falsa. Essa fé também não pode nos salvar. O que é fé verdadeira? Eu diria 3 coisas também. A primeira, e isto Pedro e Paulo nos ensinam de um jeito extraordinário. A primeira, a fé verdadeira é um novo jeito de pensar. A fé verdadeira muda nosso jeito de pensar, transforma toda a nossa mente. Já não pensamos como pensa o mundo, já não julgamos as coisas como a julga o mundo. Nós olhamos e enxergamos as coisas desde o pensamento de Jesus, desde a perspectiva de Jesus. Olha Paulo o que fala aos Romanos, no capítulo 12. Paulo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transfórmense pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem tem uma fé verdadeira pensa como pensa Jesus. E isto é o grande desafio. Não pensar de um jeito humano, não pensar as coisas apenas desde a perspectiva meramente racional, sino sempre ir em busca de a verdade que Jesus nos revelou. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí está a verdade que nós temos que acreditar, que nós temos que abraçar. E nós acreditando nessa verdade, nós terminamos compreendendo. Isto também o próprio Paulo dizia aos apóstolos: como nós fazemos para pensar constantemente como Jesus, para ter um pensamento, uma mente, como decía Paulo a los romanos, para transformar nossa mente na mente de Jesus? Também Paulo responde a isso na carta aos Colossenses, quando diz deste jeito: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Gostaria de destacar essa frase inicial: que a palavra de Cristo habite ricamente em seus corações. Ou seja, nós tanto frequentamos a palavra de Cristo que ela termina habitando em nossos corações. Tanto vamos a ler a Bíblia, a ler a Sagrada Escritura, tantas vezes nós meditamos na palavra de Deus, que quando eu me encontro com qualquer circunstância da vida, com qualquer problema, com qualquer desafio, com qualquer confusão, imediatamente me vem à mente as palavras de Cristo, porque ela habita em meu coração. A minha familiaridade com a palavra de Deus é profunda, é autêntica, é verdadeira. É assim, lendo a Bíblia, lendo os Evangelhos, lendo as cartas de São Paulo, que eu consigo transformar a minha mente. E isso faz de mim um autêntico discípulo. É isso, aí começa a verdadeira fé e a verdadeira transformação em Cristo. Paulo, cada vez que chegava a uma comunidade, ele não passava, pregava e se ia na semana seguinte. Ele ficava 1 ano, 2 anos, 3 anos, ensinando aos apóstolos, ensinando a palavra. Naquela época não existia o Evangelho, não? Com os 4 Evangelhos e as cartas de São Paulo, ainda nem foram escritas. Então Paulo ficava com os apóstolos e lhes ensinava tudo o que Jesus tinha lhes ensinado. E ia pouco a pouco moldando a mente dos discípulos para que fosse um reflexo, uma imagem da mente de Cristo. Isto é o mais importante. Hoje temos tanta coisa e tanta confusão
e tantas opiniões, parece que a verdade não existe mais. São opiniões, e quanto mais repetem uma coisa na mídia, parece que ela se torna verdadeira, mas não é esse o critério. O critério é a verdade que vem de Cristo. E essa verdade nós la encontramos na Sagrada Escritura, nós la encontramos no magistério da igreja, nós la encontramos aqui, na pregação, quando ela é feita fiel ao magistério da igreja. Então, essa é a primeira característica de uma fé verdadeira. Ela é um novo jeito de pensar. Em segundo lugar, e isto também é muito importante, a fé verdadeira se traduz em obras concretas. Não é uma fé só de palavra, não é uma fé só de sentimento, não é uma fé só de título, é uma fé de obras concretas em nossa vida. Eu não posso falar que eu sou cristão se vou à missa, se eu leio a Sagrada Escritura, se eu estou em um grupo de estudo da Bíblia, mas depois a minha vida vai 180 graus em outra direção, na direção oposta. Não posso. A minha vida tem que corresponder, as minhas obras têm que ser as obras de Cristo. A caridade, a entrega, o abandono, a humildade. Jesus falou, eu sou o caminho. Ou seja, Ele nos mostrou o jeito em que todo cristão tem que viver. E nós temos que mostrar essas obras em nossa vida. Nisto, Paulo também nos dá um grande exemplo. Paulo, como disse, ele pregou em muitas cidades, em Turquia, em Grécia, até em Roma, não? Mas em todas partes, eu acho que com exceção de um lugar, que foi em Filipos, ele sempre saía perseguido. Em um lugar era flagelado, em outro era apedrejado, em outro era perseguido, era jogado na cadeia. Meu Deus, em todas partes. Lá em Listra foi apedrejado, em Antioquia foi perseguido, em Icônio também foi acusado e julgado. Depois em Filipos, como digo, também foi jogado na cadeia, mas depois perdoaram ele. Ele foi o único lugar que saiu tranquilo e em paz. Em Tesalônica também teve que fugir, lo acusaram diante do governador. Enfim, em todas partes Pedro sofria. E essas obras, esses sofrimentos e esses sacrifícios, ele estava mais que disposto a enfrentá-los, se era o preço que devia pagar para pregar a Cristo e para ser fiel a Cristo. Quantas vezes nós, diante de pequenos obstáculos, diante de pequenas dificuldades, abandonamos nossos princípios éticos, princípios morais, princípios e valores autênticos? Paulo fala isso na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios. Ele deixa entrever um pouco esses sofrimentos que ele passou por pregar e por ser um autêntico discípulo de Cristo. Ele diz assim: falo isto como um louco, porque ele dá vergonha de falar dele mesmo, não? Mas como lo estão desprezando e lo estão comparando com outros pseudo-apóstolos, ele escreve assim: falo isto como um louco, mas eu trabalhei mais do que eles. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. E continua. Mas nada parecia parar a Paulo. Paulo era o apóstolo que devia pregar a Cristo pelo mundo inteiro, e estes obstáculos, estes sofrimentos, estes sacrifícios não faziam outra coisa que ainda aumentar a coragem e aumentar o desejo de seguir predicando a Cristo pelo mundo inteiro. Esse era Paulo, nada podia pará-lo. E ao final de sua vida, escutamos estas palavras que escutamos hoje na segunda leitura, que escreve a seu discípulo Timóteo. Timóteo era um jovem que ele recrutou praticamente lá na Antioquia, e ele se tornou em seu discípulo, acompanhou nas viagens, a segunda viagem e a terceira de Paulo, e depois tornou-se bispo de Éfeso, ordenado por Paulo. E aí, al final, Paulo, quando já estava no cárcere, escreve a Timóteo estas palavras que escutamos hoje.
Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Tomara também nós possamos dizer a mesma coisa. Obras concretas, não importa os obstáculos, não importa as dificuldades, não importa o sacrifício, nós estamos dispostos a tudo para que al final de nossa vida nós possamos dizer como Paulo, combati o bom combate e conservei a fé. E a última característica da fé verdadeira é que a fé verdadeira é realmente um estilo de vida. Um estilo de vida diferente que se transmite por todo o que nós fazemos, pensamos, dizemos. É até difícil de descrever, mas quando você encontra um cristão autêntico, ele é diferente, marca e faz diferença. Jesus chamava isso de sal. Sal da terra, de luz do mundo. Não era algo concreto, mas o conjunto de tudo, a sua forma de pensar, a sua forma de falar, a sua forma de atuar. Pedro e Paulo morreram como mártires em Roma. Pedro crucificado, Paulo decapitado. Agora, façam comigo este exercício. Imagina por algum motivo que não sabemos, que hoje aqui no Brasil os cristãos fôssemos perseguidos. E você fosse preso por ser cristão. Eu pergunto a seguinte: os acusadores teriam suficientes provas de que você é cristão para poder condená-lo? Ou seja, o fato de você ser cristão se nota, é visível a todo mundo. Você dá testemunho publicamente disso. A sua vida corresponde ao Evangelho de Cristo de um jeito tão, digamos, claro e evidente, que isso serviria como um argumento em sua contra para condená-lo. A fé autêntica transforma toda a vida e faz de nossa vida tudo ao estilo de Cristo, um modelo de Cristo, um reflexo de Cristo. Então, em tempo de tantas coisas falsas, vamos pedir a Deus e a estes santos intercessores nossos e fundadores da igreja, Pedro e Paulo, que nos ensinem a ter a coragem, como eles, de dar sempre testemunho com uma fé autêntica, essa fé que é capaz de mover montanhas, como dizia Jesus, e muito mais que isso, é capaz de perdoar nossos pecados, é capaz de nos redimir e é capaz de abrir-nos depois